Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de estudos do livro Curso Preparatório de Espiritismo, que é da Edições FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui na 15ª aula. Se você não ouviu os podcasts anteriores, então seria muito legal que você conseguisse ouvir para entender todo o contexto, dos nossos estudos. Essa 15ª aula, nós vamos falar sobre os elementos gerais do universo, Deus, Espírito e Matéria, e fluido universal e fluido vital. Bom, começaremos com elementos gerais do universo, Deus, Espírito e Matéria. O homem não tem condições, por faltar-lhe faculdade, de conhecer o princípio das coisas aqui na Terra. À medida, entretanto, em que se depura pelo amor e pelo saber, conhecendo os segredos das leis naturais, Deus permite que lhe seja revelado o que não consegue aprender sozinho. A compreensão do todo, mundo material e espiritual, é paulatina e se dá pela razão e pelo sentimento. Que é Deus? Que é espírito? Que é matéria? De modo geral, as respostas não satisfazem plenamente, especialmente os cientistas que procuram uma relação de causa e efeito definida no campo teórico e comprovada na fase experimental. Como afirma André Luiz, se a investigação do conhecimento basta o valor intelectual, o problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. A primeira requer observação e persistência. O segundo, todavia, implica vocação e renúncia. Os conceitos dependem da compreensão de cada um, de uma vez que, na mente, o sentido e a inteligência do homem terreno não conseguem abarcar o pleno conhecimento ou o princípio das coisas. Por esta razão, os espíritos afirmam: não vos percais no labirinto, de onde não poderíeis sair. Preferível será ater-se de início aos conceitos fundamentais, para depois, paulatinamente, ir complementando o conhecimento. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esta foi a definição dos espíritos. Eles complementam que o princípio de tudo, o que existe na Trindade Universal, é Deus, Espírito e Matéria. Espírito é o princípio inteligente do universo. São os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. Não se pode confundi-los com as propriedades da matéria, decorrentes das modificações que a matéria primitiva sofre sob diferentes forças, como a gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ou por movimentos vibratórios, como a luz, som, calor, dando origem aos efeitos de peso, sabor, odor, cores, qualidades salutares ou venenosas, e etc. Matéria é aquilo que tem extensão ou é perceptível aos nossos sentidos, normais, inclusive através dos equipamentos fabricados pelos homens. A matéria existe em estado que não conheceis, afirmam os espíritos, e ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. Nossa Senhora, que complexo, né? Bom, vamos lá. Deus é o princípio de todas as coisas, né? A inteligência suprema. Foi Ele que criou tudo isso, foi Ele que nos deu a vida, né? Então, é uma energia maior. Espíritos. Todos nós somos espíritos, só que estamos hoje no invólucro carnal, né? Temos nosso corpo de carne. Então, os espíritos são o princípio inteligente do universo, né? São os seres que povoam o nosso universo. É o nosso princípio inteligente que veio de Deus, né? E que
quando estão desencarnados, nós não conseguimos ver. Algumas pessoas sim, né? Mas nós, no geral, não conseguimos ver. E a matéria é aquela coisa que a física também explica, né? Que é um conjunto de moléculas que formam uma coisa, que embora a gente veja, ela não é tão sólida assim. E isso é bem complicado da gente querer explicar aqui, mas a matéria seria o nosso corpo, né? Seria o que está emprestado para nós e tudo que está emprestado para nós nessa encarnação, nessa terra, nesse mundo. Então, nós temos essas 3 coisas diferentes que nós precisamos conviver com elas aqui na Terra, né, para o nosso progresso, Deus, Espírito e a matéria. E agora, para complementar isso, a gente vai falar de fluido universal e fluido vital. Deus, Espírito e matéria são o princípio de tudo que existe, mas ao elemento material é necessário juntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se possa considerar o fluido universal como elemento material. Ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. O fluido universal está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. Suscetível em suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. A inumerável variedade dos corpos da natureza é resultado das modificações, das transformações do fluido universal ou fluido cósmico. A solidificação da matéria, na realidade, não passa de um estado transitório do fluido universal, o qual pode voltar ao seu estado primitivo quando as condições de coesão cessarem de existir. O fluido, ou princípio vital, tem a sua fonte no fluido universal. Para que haja vida, é necessário que haja a ação desse agente sobre a matéria, pois a matéria não tem vida sem o fluido vital, e este, sem a matéria, não é vida. A vida é produzida pela união de ambos. O fluido vital dá vida aos seres que o absorvem e assimilam. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos indivíduos de sua mesma espécie. A quantidade de fluido se esgota e pode tornar-se incapaz de sustentar a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substância que o contém. O fluido vital pode ser transmitido de um indivíduo a outro. Aquele que tiver maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos e, em alguns casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se, como ocorre no serviço de passes. E daí a gente entra nas energias, né? O fluido vital, ou o fluido universal, resumindo tudo isso, colocando em palavras mais fáceis aqui para a gente conseguir entender, o fluido universal, ele é a energia maior, aquela energia que vem da fonte, que vem de Deus, né? E a gente sabe que nós recebemos um fluido, né, uma energia que vem de Deus, para a gente conseguir ficar vivo. Então, vamos pensar que o fluido universal é uma energia maior que vem de Deus. E o fluido vital é a fonte, é o pouquinho da energia que cada um tem dentro de nós para conseguir viver, que é um pouquinho da essência de Deus, né, do universo ali, para a gente conseguir viver. Então, quando a gente tem pouca energia, né, quando a gente está com pouca energia,
E a gente vai no centro espírita, por exemplo, alguém te dá um passe e ela passa um pouco daquela energia que ela tem bastante, ela passa para você. Então, é a troca de energias, né, que também faz com que a gente consiga ficar melhor. Então, quando uma pessoa tem muita energia e a outra tem pouca, ela pode passar um pouquinho daquela energia dela para outra pessoa. Existem várias formas de passar essa energia para outra pessoa, e uma delas é o passe, né? Outras formas são outras técnicas terapêuticas, né? Que você pode aprender a passar energia para uma outra pessoa. Mas, como aqui a gente está falando de passe, né? De centro espírita, a gente vai falar de como ocorre no passe, né? Que é uma energia do fluido universal que passa para alguém, né? Que vai ter um pouquinho mais desse fluido vital e vai passar para outra pessoa que está com pouca energia. Então, essa é a explicação, né? Do fluido universal e do fluido vital. Espero que você tenha conseguido entender um pouco sobre isso, ok? Nos vemos então na próxima aula. Gratidão. Namastê, Namastate. Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.